Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Edjânio. Nós daremos prosseguimento à configuração do nosso Ubuntu Server 19.10, tá? E na aula de hoje, pessoal, nós iremos inserir uma configuração adicional no nosso servidor DHCP, tá? Para que eu consiga definir endereços de IPs fixos através do servidor DHCP, tá? Por exemplo, eu necessito que determinado dispositivo na rede só receba o endereço 92.168.0.50, né? Ou .0.10, .0.15, enfim. Eu quero definir um endereço de IP fixo através do meu servidor DHCP para determinado computador cliente ou dispositivo do cliente, porque smartphones, notebooks, palm tops, tablets, eles também recebem endereços de DHCPs uma vez que estarão aí conectados à rede, tá certo? Eu já estou com o meu servidor aberto. Vamos logar no sistema. Comando clear para limpar a tela, comando su para logar como usuário root, o nosso administrador do sistema operacional Linux, certo? Eu errei a senha, vamos inserir novamente. Prontinho, comando clear para limpar a tela, tá? Vamos abrir o nosso arquivo de configuração do nosso DHCP, certo? Eu vou abrir direto utilizando aí um caminho absoluto, vou utilizar o vi barra etc barra dhcp barra dhcpd.conf. Opa, tem um erro aqui. dhcpd.conf. Arquivo aberto, tá? Então, na aula passada nós configuramos a nossa subrede como 192.168.10.0 de máscara de classe C, 255.255.255.0. O nosso range, que é a distribuição de endereços, né, o período de distribuição de endereços, ele vai de 192.168.0.10 até 192.168.0.50. Tá? O nosso gateway padrão, o nosso option routers, é o 192.168.0.1. Ok? O nosso servidor DNS é o 8.8.8 e o nosso broadcast é 192.168.0.255. Tá? Nós vamos inserir configurações através da placa de rede de endereço MAC dos nossos clientes. Ok? Eu vou abrir os meus clientes, tá? Vou retornar à máquina virtual, vou abrir o cliente 01 e o cliente 02. Tá? E vamos inserir as configurações, certo? Logo após a última linha de configuração, tá? Pressionem I de inserção. Aí logo após a última linha de configuração, vocês quebrem a linha. Tá? Vou quebrar duas linhas para organizar melhor. Tá? A configuração que nós vamos utilizar aqui é Rust. Tá? E vamos inserir um nome, tá, para o nosso cliente. Por exemplo, cliente 01, certo? Esse aqui é um nome definido pelo usuário. Tá? Vamos abrir a chave e vamos fechar a chave. Então, o que tiver dentro das chaves, né, será um filtro de endereço de IP através do endereço MAC. Tá? Para quem não lembra, o endereço MAC é um endereço hexadecimal representado por 6 duplas de dígitos, onde nós podemos utilizar dígitos de 0 a 1 e letras de A a F. Tá? E o endereço MAC representa ali a identificação do fabricante da placa nas 3 primeiras duplas do endereço e nas 3 últimas duplas de endereço do endereço representa-se ali o próprio dispositivo. Então cada placa de rede, né, possui o endereço MAC
também conhecido por endereço físico, tá? E esses endereços são diferentes, certo? Eles não podem se repetir, uma vez que sua repetição ocasionaria ali um conflito de endereço MAC, certo? Próximo comando é o comando hardware. Ethernet, certo? Que indica que nós vamos utilizar uma placa de rede do tipo Ethernet, tá? Vamos inserir mais uma quebra de linha aqui para organizar melhor. Ok? E logo abaixo nós vamos identificar qual será o endereço de IP distribuído aí de forma fixa, com o comando fixed address. Tá? Nós vamos inserir o endereço de forma fixa 192.168.0.15. Então, nosso cliente 01 ele irá receber apenas o endereço 92.168.0.15, tá? Os outros clientes eles poderão aí ter seus endereços de DHCPs, né, via DHCPs alterado, certo? Vamos ao nosso cliente 01, uma vez que nós necessitamos, tá, do endereço MAC da sua placa de rede, ok? Vamos realizar o login. Vamos clicar em atividades, abrirmos o terminal. Vamos logar como usuário administrador, o nosso usuário root, né? Eu errei a senha, vamos repetir. Comando clear para limpar a tela. Digitando ifconfig, tá? Ele me mostra o endereço 9268.0.20, que é o endereço aí capturado via DHCP, tá certo? Vamos capturar o endereço MAC dessa placa de rede, tá certo? O endereço MAC é esse aqui, ó, tá? É um endereço fixo que identifica a nossa placa NP0S3, certo? Então vamos repassar esse endereço para a nossa configuração DHCP, tá certo? Vamos retornar ao nosso servidor, tá? E vamos inserir aqui um espaço e vamos inserir o nosso endereço MAC, que é o 08, 2.00, 2.27, 2.11, 2.36, 2.C0, tá? Ponto e vírgula no final para indicar final da linha, certo? Ponto e vírgula também no final do endereço IP, tá certo? Vamos salvar o nosso arquivo. Pressionem ESC duas vezes, WQ para salvarmos o arquivo. Comando clear para limpar a tela e vamos restartar o nosso serviço DHCP com o comando /etc /init.d /isc-dhcp -server restart. Restartamos o serviço, vamos agora ao nosso cliente, tá? Cliente 01, certo? Vamos restartar o serviço, né? Caso o serviço não funcione, nós desligamos a placa de rede e a reativamos, tá? Então, o comando aqui é /etc /init.d /network restart, espaço restart, tá?
Restartamos o serviço, vamos utilizar o comando ifconfig. Tá? Prontinho, o nosso cliente 01, ele já capturou aí o endereço de IP 192.168.0.15, conforme foi definido no nosso servidor DHCP, tá? Vamos fazer o mesmo procedimento para o cliente 02. Vamos retornar ao nosso servidor, abrirmos novamente o arquivo DHCP, d.conf, ok? E vamos inserir, tá, mais uma configuração de filtro de endereço MAC para especificar o endereço. E de inserção, certo? Nós vamos inserir agora o host cliente 02, tá? Abrimos e fechamos a chave, ok? Vamos inserir o comando hardware ethernet, certo? Aqui nós vamos inserir o endereço MAC, tá? Fixed-address, tá? O nosso cliente 02 ele vai pegar o endereço 192.168.0.30, tá? Eu estou simplesmente dando um exemplo, não tenho aqui nenhuma consideração em relação aos endereços a serem utilizados, mas digamos em que determinada rede você tenha pouquíssimos endereços, tá? E aí você necessita deixar o endereço de forma fixa para determinado dispositivo, certo? Então essa configuração ela é muito importante, principalmente quando se tem muitos dispositivos em uma rede, tá certo? Então vamos lá no nosso cliente 02, né, verificarmos o seu endereço MAC. Vamos fazer o logon. Clicamos em atividade, em seguida terminal, buscamos pelo terminal, logamos com o usuário administrador, que é o usuário root, inserimos a senha, tá? Vamos digitar ifconfig para verificarmos o endereço MAC da nossa placa de rede. Então, o endereço MAC da nossa placa de rede é esse aqui, ó, tá? Vamos retornar ao nosso servidor e vamos inserir o endereço MAC especificado, tá? 08.2.00.27, C4, 6F, 72. Ponto e vírgula para finalizar a linha. Abaixo também ponto e vírgula após a finalização e especificação do endereço de IP, tá? Vamos salvar o arquivos ESC, WQ para salvar o arquivo, tá? Comando clear para limpar a tela. Vamos restartar o serviço com o comando etc init.d/isc-dhcp-server espaço restart. Restartamos o serviço. Vamos agora ao nosso cliente 02, tá? Vamos restartar o serviço do cliente 02. Eu vou limpar a tela para melhorar aí a visualização para vocês, certo? Comando /etc /init.d espaço /network espaço restart.
serviço restartado, comando ifconfig, tá? A placa de rede não pegou o endereço, tá? Vamos tentar forçar essa captura de endereços, desligando a placa de rede e reinicializando a placa de rede, tá? Comando ifconfig, enp0s3 down, comando novamente ifconfig, enp0s3 up, comando clear e ifconfig. Não pegou o endereço, certo? Então possivelmente tem algum erro na nossa configuração DHCP. Vamos verificar o nosso servidor. Vamos abrir novamente o nosso arquivo de configuração. Tá? E vamos verificar se existe algum erro no endereço MAC. Aqui é cliente 02, tá? ID inserção. Lógico que isso aqui não vai surtir diferença, certo? O endereço MAC está correto. Tá? Vamos restartar o serviço DHCP. Vamos salvar o arquivo, vamos restartar o serviço, tá? E vamos ao nosso cliente novamente, tá? Vamos forçar o cliente a receber tal endereço de IP. Vamos restartar o serviço de networking. E vamos digitar ifconfig. Pronto, agora sim o nosso cliente capturou o endereço correto, tá? O erro aconteceu basicamente por um delay na máquina virtual, certo? Ou possivelmente, né, a própria especificação da identificação do host, tá? Nós estamos definindo ali o único host que era o cliente 01, tá? Embora eu creio que não surta tanto impacto, mas possivelmente a própria configuração do DHCP identificou um erro no arquivo de configuração, tá certo? Se nós pingarmos o servidor, nós conseguimos aí conexão corretamente, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Bons estudos e até a próxima.